Saúde, os irmãos, com a paz do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Versículo 1 diz o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. Versículo 3. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão. Ele pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou a falar, disse a Simão: Volte para o profundo e lançai as redes para o arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. 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 Espírito Santo de Deus, toma este momento, toma este lugar, vai em frente de tudo, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode tomar os assentos. Quero aproveitar um momento para externar a minha gratidão a Deus pela vida e a respiração de graça. Agradeço a Deus por tudo quanto Ele tem feito em minha vida, e não só, como também na vida desta igreja. É bem sabido que nós terminamos agora uma festividade, como diz o evangelista Eduardo, top. E eu creio que muitos ainda estão com ressaca do cansaço. Mas você é privilegiado porque você venceu o cansaço, você venceu o tempo, você venceu a preguiça e estás aqui para mais uma vez glorificar e exaltar o nome de Deus. Carlos Bagana é meu nome, como já foi apresentado pelo presbítero André. Agradeço a Deus pela vida do anjo desta igreja, na pessoa do pastor José Carlos. Deus abençoe. Eu creio que para mim estar aqui, houve uma assinatura da parte dele. E então estou grato a Deus pela confiabilidade, aos demais pastores, presbítero André, evangelista Eduardo, por depositarem a confiança e me colocarem no dia de hoje para ser o porta-voz da palavra de Deus. Está duro. Pregar para essa frente está duro. Para o pastor Luiz, Deus abençoe. É um pai que Deus me deu, amém? Eu tenho dito o seguinte: Deus nunca vai te levar num lugar onde a graça dele não irá te acompanhar. E Deus, quando Ele te envia a um lugar, podes crer que Ele vai providenciar tudo. Vai providenciar lugares, vai providenciar família. Vai providenciar família. Essas são as evidências de que Deus é quem te enviou. Todas as vezes que Deus te enviar em algum lugar e as pessoas começarem a duvidar que é Deus que te enviou, você mostra as evidências. Quando Deus leva Elias até a caverna, Deus deu evidências, enviando corvos. Quando Deus orientou o povo de Israel para saírem do Egito, Deus deu evidência, dando maná. Então, as evidências de que Deus é quem me enviou no Brasil está aqui. Pastor Luiz e a sua família, amém? Missionária Cristina, minha mãe, Deus abençoe em nome de Jesus. Meu rabino, podem crer que tudo que eu vou pregar aqui são os bolsos desses homens.
eu creio, são homens sábios e eu tenho aprendido muito com vocês. Tenho aprendido. Eu sou alguém que aprende muito no silêncio. Posso não falar, mas estou a aprender. Amém? Sacaia, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Meu irmão, ele quando vai pregar, ele vive se intitulando que é meu pai. Então, diante da Deus, eu vou assumir. Está aqui meu pai. Meu pai, meu mestre também. Amém? Deus abençoe a tua vida. Foi por meio de você que eu conheci essa família. E eu sou grato a Deus. E não me arrependo por ter entrado nesta casa. Não me arrependo. E eu sou grato a Deus. E eu glorifico a Deus pela forma em que esta igreja me acolheu. E o que mais me chama a atenção é a vossa forma de lidarem comigo. Vocês são uma bênção na minha vida. São uma bênção, o vosso carinho. Vocês transmitem a paz na minha alma. E eu dou graças a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu quero pedir ao amado irmão para pregar comigo. Eu quero pregar contigo. Posso pregar contigo? Pode. Diga. Eu quero pregar contigo. Se eu estiver a andar, calma, você vai comigo calma. Mas quando eu estiver a correr, você corre comigo. Só não pode ficar. Amém? Graças a Deus. Nós estamos, conforme eu já disse, a sair de uma festividade. Eu estava a estranhar dentro de mim, dizendo que o pastor presidente não vai estar. Eu estava aí no banco, eu disse, glória a Deus, o pastor não vai estar. Quando eu ia entrar. Irmãos, a coisa mais difícil de fazer é pregar em frente do teu pastor. É difícil. É muito mais fácil você pregar quando ele não está. Há um calafriozinho na barriga. Deus abençoe a minha intercessora, família Frigues. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, pelas vossas orações. Vamos então entrar no que nos interessa. Nós acabamos de ler a palavra de Deus. Deus abençoe as minhas amadas. Eu tenho dificuldade, sou ruim de decorar o nome de pessoas. Sou ruim de decorar o nome de pessoas, mas Deus abençoe a esposa do presbítero André, a esposa do evangelista Eduardo, em nome de Jesus. Nós acabamos de ler a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas que vem a nos narrar um dos milagres mais famosos que Jesus realizou na face da terra, que é a pesca milagrosa. A Bíblia fala que certo dia a multidão apertava Jesus e Jesus estava a pregar à beira ao mar de Genezaré. Diz a Bíblia que quando Jesus pregava a palavra, ele avistou de longe 2 barcos. E um desses barcos era de Simão. Diz a Bíblia que Jesus se aproxima até aos pescadores e pede emprestado o barco de Pedro. Pedro estava num ambiente de frustração. Pedro estava num ambiente de desespero, porque eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E o que mais me chama a atenção nesse episódio é que Pedro, mesmo estando nesse ambiente, Pedro ainda teve a sensibilidade de dar o seu barco emprestado a Jesus. Jesus não escolheu Pedro por causa do barco. Jesus escolheu o barco de Pedro por causa de Pedro. Jesus, ele usa o barco de Pedro como um meio para iniciar uma conversa com Pedro. E diz a Bíblia que Jesus estava a ensinar por cima do barco. Jesus estava a tratar aquilo que é espiritual na vida dos discípulos. Quando a gente se converte, as primeiras orações que a gente faz é que Deus me abençoa. Deus realiza um milagre que eu tanto desejo. Mas aqui Jesus está a fazer diferente. Antes de realizar o milagre, Jesus está a pregoar a palavra. Antes de tratar aquilo que é físico, Jesus está a tratar aquilo que é espiritual. Jesus está a dar uma estrutura espiritual nos discípulos por causa da tamanha bênção que os discípulos poderiam receber. Amém? Não consigo te ouvir. Não consigo te ouvir. Jesus está a tratar aquilo que é espiritual
por causa da tamanha bênção que ele poderia realizar. Porque se Jesus realizasse um milagre na vida dos discípulos, sem primeiramente dar estrutura aos discípulos, poderia acontecer algo trágico. Quando os milagres nos encontram destruturados, podem nos levar a perigos. Por esta razão é que tem pessoas que não estão estruturadamente espiritual, quando são abençoados, eles saem da igreja. Eles se apegam na bênção e esquecem de quem abençoou. Quando nós não temos estrutura espiritual, e quando Deus nos abençoa, nós começamos a fazer escala para vir no culto. Domingo passado fui, esse domingo não vou ir. Sábado passado fui, esse sábado não vou ir. Quanto de nós, quando fomos abençoados e deixamos de fazer aquilo que a gente fazia na igreja? Quantos de nós, quando somos abençoados, paramos de frequentar certas reuniões que outra hora frequentávamos na igreja? Nós acabamos por nos apegar mais nas bênçãos do que no abençoador. A falta de estrutura espiritual causa isso. E por esta razão é que Jesus estava preocupado. Ele primou em dar estrutura espiritual aos discípulos. Por esta razão é que depois de realizar o milagre, Pedro não se apegou na bênção. Pedro seguiu Jesus. Quem tem estrutura espiritual não se apega muito na bênção, se apega no abençoador. Pedro entendeu, entre a bênção e o abençoador, o mais importante é o abençoador e não a bênção. Por esta razão é que Deus aparece a Abraão e diz: pega no teu filho e vai sacrificá-lo. E Abraão presta a sacrificar o seu filho, Deus manda parar. O que é que Deus disse? Agora vejo que amas mais a mim do que ao teu próprio filho. Isso quer dizer que existem pessoas que amam mais Isaac que Deus deu do que Deus que deu Isaac. Existem pessoas que se apegam mais no Isaac que Deus deu do que Deus que deu Isaac. Não se apega muito no Isaac, se apega no Deus que te deu Isaac. Porque quando nós nos apegamos no Deus que nos deu Isaac, lá em frente teremos muitos outros Isaques. Aleluia, aleluia. Jesus tinha uma missão, Pedro, porém, tinha uma profissão. Jesus vem cumprir a sua missão dentro da profissão de Pedro. Eu quero lhe dizer uma coisa: existem profissões que Deus vai permitir você entrar para você cumprir a missão. Existe emprego que Deus vai permitir você entrar para você cumprir a missão. Existem universidades que Deus vai permitir você entrar para você cumprir a missão. Aprenda a cumprir a missão dentro da tua profissão. Aleluia, aleluia. Bênção sem estrutura espiritual nos leva a perigo, nos leva a se perder. Muitos de nós já nos perdemos por causa das bênçãos que Deus nos deu. E quando assim é, Deus prefere que você perda o emprego do que você se perder dentro do emprego. Quando assim acontece, Deus vai preferir te ver perdendo do que te ver se perdendo. Quando assim é, Deus vai preferir que você perda o emprego do que você se perder dentro do emprego. Quando assim é, Deus vai preferir que você perda as amizades do que você se perder dentro das amizades. Quando assim é, Deus vai permitir que você perda o namorado do que você se perder dentro do namoro. Deus não quer te perder por nada e nem por ninguém. Por esta razão é que Deus vai preferir te ver perdendo do que te ver se perdendo. Aleluia. Deus não quer te perder por nada e nem por ninguém. Deus não quer te dividir por nada e nem por ninguém. Quando nós temos a estrutura espiritual, por mais que nós perdemos, jamais nos perderemos dos caminhos de Deus. Quando nós temos a estrutura espiritual, nós podemos perder emprego, mas nunca vamos nos perder dos caminhos de Deus.
Quando nós temos a estrutura espiritual, podemos perder coisas na vida, mas jamais nos perderemos dos princípios de Deus. Jó perdeu família, Jó perdeu gado, Jó perdeu riquezas. Em nenhum momento Jó se perdeu dos caminhos de Deus. O mundo viu Jó chorando, o mundo viu Jó se perdendo, o mundo viu Jó perdendo família, o mundo viu Jó perdendo gados, o mundo viu Jó perdendo riqueza, mas em nenhum momento o mundo viu Jó se perder dos caminhos de Deus. E o que mais deixa irritado a Satanás é que por mais que você perda o marido, você permanece na presença de Deus. Por mais que você perda o namorado, você permanece em Deus. Por mais que você perda emprego, você permaneça em Deus. E eu quero profetizar para a igreja de Cristo nessa noite: nós podemos perder tudo, mas vamos continuar em Deus. Podem nos falar mal, vamos continuar na Delve. Podem nos perseguir, vamos permanecer na Delve, porque daqui só o céu nos tira. Porque tem um ditado que o evangelista tanto diz: daqui rumo ao céu, a Delve rumo ao céu. Nada vai nos separar deste lugar, nada vai nos tirar deste lugar. Daqui só o céu nos tira, daqui só o céu nos tira. Podemos perder o emprego, vamos permanecer neste lugar. Podemos perder tudo, no círculo de oração nós vamos permanecer. Permaneça neste lugar. Daqui só o céu pode nos tirar. Nem a fome, nem a tribulação, nem a perseguição, nem mesmo os anjos têm o poder de nos tirar deste lugar, porque deste lugar rumo ao céu. Rabagoshenderebagaya. Lepragachata la mandarogoshaya. Imacarebagacinder repragachata la mayogoseke. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Jesus Cristo diz ao Pedro, depois de ensinar aos discípulos, depois de pregar a vida dos discípulos, Jesus está a dizer ao Pedro e aos seus companheiros: voltem para o mar alto, voltem no mesmo lugar, voltem no mesmo ambiente. Entende uma coisa: você não precisa mudar de igreja, você não precisa mudar de pastor, você não precisa mudar de emprego, você não precisa mudar de igreja. Será na mesma igreja, será no mesmo emprego, será com o mesmo namorado, que o nome de Deus será glorificado na tua vida. É no mesmo mar que o nome de Deus foi glorificado, é no mesmo ambiente que o nome de Deus foi glorificado. E Jesus disse: voltem para o mar alto e lançai a rede. Pedro está a dizer a Jesus: mestre, nós pescamos a noite toda e não tivemos sucesso. Entenda uma coisa: Pedro foram no melhor momento, com a ferramenta apropriada, mas mesmo assim fracassaram. Mas logo pela manhã, quando eles foram seguindo a palavra de Deus, eles tiveram prosperidade na pesca. Entende? Pedro, a pesca se faz de noite e não de dia. Quer dizer que de dia é o pior momento para se pescar. Mas no pior momento eles acertaram e no melhor momento eles erraram. Mas onde é que estava o problema? Se eles pescaram com a mesma rede, usaram o mesmo barco e foram no mesmo mar, na hora certa eles erraram, mas na hora errada acertaram. Onde é que estava o problema? É desse jeito aí. Nós podemos ter tudo para dar certo, mas sem Jesus nós vamos fracassar. Os discípulos tinham tudo para dar certo na pesca, mas sem Jesus fracassaram. E quando eles foram no momento para dar errado com Jesus, prosperaram. O teu casamento pode ter tudo para dar certo, mas se não tiver Jesus no meio, vai dar errado. O teu projeto pode ter tudo para dar certo, mas se não tiver Jesus no meio, vai fracassar. Porque o maior problema dos discípulos estava com quem eles estavam aí pescar. Quando Jesus está no controle de tudo, ainda que foi o pior momento, nós vamos prosperar. Ainda que for numa terra infértil, nós vamos prosperar, porque nós estamos com Jesus. Pedro conhecia o mar, Pedro conhecia os peixes, mas tinha um problema: o mar não conhecia Pedro, nem os peixes conheciam Pedro. Os peixes conheciam Jesus. Por isso é que os peixes ouviram a voz de Jesus.
Pedro, mestre, pescamos a noite inteira. Quando Pedro prima essa expressão a noite inteira, está a mostrar a Jesus que a hora de pescar é de noite e não de dia. Eles usaram todos os seus mecanismos, usaram todas as suas habilidades, usaram seus melhores conhecimentos, mas mesmo assim fracassaram. Mas sobre a tua palavra eu lançarei. E quando Pedro lançou a rede, eles tiveram a pesca milagrosa. Tiveram a pesca milagrosa. Quer dizer que a palavra chegou onde a habilidade de Pedro não chegou. A palavra chegou onde o conhecimento de Pedro não chegou. A palavra chegou aonde o mecanismo de Pedro não chegou. E eu quero profetizar para a tua vida. A palavra de Deus chega aonde o conhecimento humano não chega. A palavra de Deus chega aonde a matemática não chega. A palavra de Deus chega aonde a física não chega. A palavra de Deus chega aonde a química não chega. A palavra de Deus chega aonde a ciência não chega. A palavra de Deus chega aonde a biologia não chega. A palavra de Deus chega aonde a língua portuguesa não chega. A palavra de Deus chega aonde a geografia não chega. A palavra de Deus chega aonde a medicina não chega. A palavra de Deus chega. Use a palavra. Use a palavra. Sabe por que você fracassou na primeira relação? Porque você usou as suas habilidades. Sabe por que você fracassou no primeiro projeto? Porque você usou as suas habilidades. Tenta novamente. Não usa as suas habilidades. Use a palavra. 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 Pedro, mesmo não entendendo, obedeceu. Mestre, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Em outras palavras, Pedro está dizendo: mestre, mesmo eu não entendendo, eu vou lançar. A fé é assim. Quando nós estamos debaixo da fé, nós não precisamos entender para obedecer. Nós só temos que obedecer para depois entender. Na lógica nós procuramos entender para obedecer, mas na fé nós temos que obedecer para depois entender. Rabagachanda, rabagácia. Você não precisa entender para obedecer. Quem conhece o Deus que serve não precisa entendê-lo para obedecê-lo. Ló, mesmo não entendendo, saiu de Sodoma e Gomorra. Abraão, mesmo não entendendo, saiu da casa dos seus pais. A fé é assim. A fé, mesmo não entendendo, você só tem que obedecer. E quando você obedecer, lá em frente você vai entender o porquê que Deus te mandou sair, o porquê que Deus te mandou lançar, o porquê que Deus te mandou se separar, o porquê que Deus te mandou se ajoelhar. Aleluia. Pedro ouviu a voz de Jesus e obedeceu. Porque Pedro conhecia a voz que ele está a ouvir. Pedro ouvia a voz. Quando você conhece a voz do Deus que você serve, você obedece mesmo não entendendo. Porque o crente não é movido pelo que veja. O crente não é movido pela circunstância. O crente é movido por aquilo que ele ouve. Porque aquilo que eu vejo não muda o que Deus falou, mas aquilo que Deus falou muda o que você veja. Por isso, mais forte do que a decepção que você está vivendo é a voz que você ouve. Mais forte do que o deserto que você está vivendo é a voz que você ouve. Mais forte que a tempestade que você está vivendo é a voz que você ouve. Mais forte do que a traição que você está vivendo é a voz que você ouve. Mais forte que a separação que você está vivendo é a voz que você ouve. Ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. E eu quero pregar debaixo do subtema: o propósito de Deus no fracasso de Pedro. Vira ao seu irmão e diz: o propósito de Deus no fracasso de Pedro. No fracasso de Pedro tinha um propósito. Sacaia. No fracasso de Pedro tinha um propósito. Tinha um propósito. Propósito esse de Jesus transformar os pescadores de peixes para pescadores de homem. Nas tuas lutas tem um propósito. Nas tuas decepções tem um propósito. E como meu amigo Saká tem dito o seguinte: Deus faz coisas de propósitos para um propósito. Quando Deus quer que o nome dele seja glorificado, ele faz as coisas de propósito para um propósito. Jesus, o teu amigo Lázaro está enfermo.
Jesus ficou mais 2 dias fora de Betânia. E eu me pergunto, esses 2 dias Jesus, será que estava a orar? Será que estava a jejuar? Não, Jesus fez coisas de propósito, para um propósito. E qual era o propósito? Para que o povo conheça e reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Quando Deus quer que o nome dele seja glorificado, Deus faz as coisas de propósito, para um propósito. Essa humilhação que você está vivendo tem um propósito. Essa decepção que você está vivendo tem um propósito. Esse vale que você está enfrentando tem um propósito. E o propósito é que o nome de Deus seja glorificado nas tuas lutas. O nome de Deus seja exaltado nas tuas lutas. O nome de Deus seja bem falado nas tuas lutas. Aguenta firme, não desista. Quando você pensar em desistir, olha para as pessoas que dependem das tuas orações. Quando você pensar em desistir, olha para as pessoas que estão em pé por causa das tuas orações. Quando você pensar em desistir, olha na família que você está a acarretar nas tuas costas. Quando você pensar em desistir, olha no emprego que está dependendo de ti. Quando você pensar em desistir, olha o grupo coral que você está dirigindo. Quando você pensar em desistir, olha nas pessoas que estão a se inspirar em você. Aleluia, aleluia. Deus te trouxe aqui de propósito, para um propósito. O teu momento, a tua posição nesta cadeira tem um propósito. Tem um propósito. Só não desista. Por mais que as coisas apertem, não desista. Deus permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões de propósito, para um propósito. Deus permitiu com que jogassem José na cisterna de propósito, para um propósito. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem na fornalha de propósito, para um propósito. Deus está permitindo que você viva esta luta de propósito, para um propósito. Nas tuas lutas tem um propósito. Quando o rei bota Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, diz a Bíblia que o rei botou 3 pessoas, mas em contrapartida estava a ver 4 pessoas. Entenda uma coisa: na luta de Sadraque, Mesaque e Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam a ver o 4º homem, mas o rei estava a ver o 4º homem. Quer dizer, os que estavam dentro da fornalha não viram o 4º homem, mas o que estava fora da fornalha viu o 4º homem. Eu quero profetizar para a tua vida. Na tua vida, nas tuas lutas, pode não ver o 4º homem, mas quem está vendo você lutando consegue ver o 4º homem. Nas tuas lutas podem não ver a mão de Deus, mas aqueles que estão fora da luta vão ver a mão de Deus nas tuas lutas. Nas tuas lutas, posso não ver Deus comigo, mas os que estão fora vão ver Deus agir, a pelejar por mim. Deus está a pelejar por ti. Enquanto Zacarias estava no templo a orar, Deus estava a visitar a casa de Zacarias. Enquanto Zacarias estava no templo a adorar, Deus estava a visitar a Isabel. Enquanto você está aqui a glorificar, Deus está a visitar a tua casa. Enquanto você está aqui a glorificar, Deus está a visitar a tua família. Deus está a visitar. Nas tuas lutas tem um propósito. Só não para agora. Agora mais do que nunca que você não pode parar. Agora mais do que nunca que você não pode largar a rede. Está difícil, aguenta firme. Pode não ver a mão de Deus, mas quem está fora te observando está conseguindo ver a mão de Deus sobre a tua vida. Está conseguindo ver Deus a agir por ti. Está conseguindo ver Deus a pelejar por ti. Aleluia, aleluia. Deus faz coisas de propósito, para um propósito. E quando eu estava a meditar o livro de Lucas, de João, eu comecei a me questionar, Sacaia, por que Jesus ficou mais 2 dias fora de Betânia, sabendo que o amigo que ele ama estava enfermo? Será que ele estava a orar? Será que ele estava a jejuar?
Aleluia. Aleluia. Deus faz as coisas de propósito, para um propósito. Como é que ele vai chegar a Pedro e diz a Pedro: voltem para o mar alto, sabendo que a hora de pescar, o período de pescar não é de manhã e de noite? É porque no fracasso de Pedro tinha um propósito. Nas tuas lutas tem um propósito. Diz a Bíblia que o bem e o mal cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você ama a Deus, esteja preparado para viver coisas boas e coisas ruins. Quando você ama a Deus, esteja preparado para viver as decepções. Quando você ama a Deus, esteja preparado para viver a traição. Quando você ama a Deus, esteja preparado para viver coisas boas e coisas ruins. Jesus foi a pessoa, evangelista Eduardo, Jesus foi a pessoa que mais vigiou na face da terra. Jesus foi a pessoa que mais orou na face da terra. Mas é a pessoa que foi traído. Ele aconselha os discípulos a vigiarem, mas ele que foi traído. A pessoa que mais vigiou, a pessoa que mais orou, a pessoa que mais pregou, é a pessoa que foi traído. Mas se irmos pela lógica, não seria ele a ser traído, seria um dos discípulos. Mas foi traído. Por quê? Porque era um propósito de Deus. Não se trata de orar muito, não se trata de jejuar muito, é o propósito. Se for propósito de Deus que Jesus tinha que ser traído, nem que Jesus jejuasse não sei quantos dias, ia ser traído. Não se trata de orar muito. Quando é propósito, vai acontecer. Pode jejuar, pode vigiar, pode orar, vai acontecer. Se os vales que você está a enfrentar, você pode orar. Se for propósito de Deus, vai acontecer. Às vezes Deus vai nos sacrificar para que outras pessoas sejam abençoadas. Aleluia. Eu tenho uma folha em minhas mãos. Se eu desejar abençoar todo mundo, não vai dar. Porque ela é simplesmente uma folha. Se eu quiser abençoar as pessoas que estão no altar, até as pessoas que estão lá, não vai caber. Porque é só uma folha. O meu desejo é abençoar todo mundo, mas eu tenho uma folha. Só vai servir para uma pessoa. Eu quero abençoar. Mas se eu pegar essa folha e rasgá-lo, já vai servir para abençoar duas pessoas. Se eu pegar essa folha e rasgar, já vai chegar para abençoar 4 pessoas. Se eu pegar essa folha e rasgar, já vai chegar para abençoar 8 pessoas. Se eu pegar essa folha e rasgar, já vai chegar para abençoar 16 pessoas. Às vezes é assim. Tem momentos que Deus vai ter que nos rasgar para que outras pessoas sejam abençoadas. Tem momentos que Deus vai ter que te sacrificar para as pessoas que estão ao teu redor serem abençoadas. Deus permitiu que José passasse na cisterna, passasse em Potifar, passasse na prisão, para que os seus irmãos sejam abençoados. Tem momentos que Deus vai permitir você enfrentar vales, para que as demais pessoas sejam abençoadas. Aleluia, aleluia. Tudo é um propósito de Deus, tudo é um sistema de Deus. Tem momentos que nós nos questionamos, mas por que só sou eu que estou a sofrer? Por que eu sou eu que tenho que enfrentar esse vale? Por que eu sou eu que tenho que passar isso? E eu venho para te dar essa resposta. Sabe por que é só você que tem que passar isso? Porque Deus quer te levar aonde nunca levou ninguém. Deus quer te mostrar aquilo que nunca mostrou a mais ninguém. Por isso é você que Deus escolheu. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer posicionar na cadeira, no trono. Aleluia. E se Deus trouxe essa palavra no dia de hoje, é porque tem gente que estão a precisar dessa palavra. Deus não fala com as pessoas que estão ausentes. Deus fala com os presentes. E se você está aqui no dia de hoje, não é porque você é o mais bonito. É porque a graça de Deus te alcançou. É porque Deus reservou essa palavra para te abençoar.
É porque Deus reservou essa palavra para alcançar a tua vida. Tudo é um sistema de Deus. Tudo é um propósito de Deus. Deus é capaz de criar situações. Deus é capaz de criar problemas. Deus é capaz de criar tempestades para que você consiga glorificar o nome dEle. Deus faz as coisas de propósitos, para um propósito. Só não desiste agora. Só não pare agora. Amém? Só não pare agora. Coloque-se em pé em nome de Jesus. A minha hora já se foi. Só não pares agora. Nas tuas lutas tem um propósito. Nas tuas lutas tem um propósito. Quando Jacó lutou com o anjo, ninguém viu. Quando Jacó lutou com o anjo, ninguém viu. Mas o que Deus fez na vida de Jacó, todo mundo viu. As tuas lutas podemos não ver. As tuas lágrimas podemos não ver. As tuas decepções podemos não ver. Mas o que Deus vai fazer na tua vida, todo mundo verá. Todo mundo verá. Feche os teus olhos, levanta as tuas mãos. Use a palavra. Talvez você queira desistir, porque as coisas estão a dar errado na tua vida. Talvez você queira desistir, porque as coisas não estão a dar certo. Use a palavra. Com as tuas habilidades você fracassou, então use a palavra. Com teus conhecimentos você fracassou, então use a palavra. Com teu mecanismo você fracassou, então use a palavra. Deixa que a palavra viva em ti. Deixa que a palavra mora em ti. Deixa que a palavra faça coisas por ti. Deus, em nome poderoso de Jesus, em nome poderoso do Senhor Jesus, que a palavra de Deus gera motivação para a gente começar a agir, para a gente investir naquilo que noutra hora deu errado. Em nome de Jesus, em nome poderoso de Jesus, em nome poderoso de Jesus, que o Senhor venha renovar as nossas forças, que o Senhor venha renovar a tua força, que o Senhor renova a tua força, porque a Bíblia fala: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, e deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus agir nos teus problemas, deixa Deus agir na tua causa, deixa Deus agir nesta causa, deixa Deus agir nesta causa, deixa Deus agir nesse problema, deixa que a mão de Deus se manifesta sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida. Receba o renovo de Deus, receba o renovo, receba o renovo, receba forças, receba forças, receba forças, receba forças, receba forças. Agora, agora eu profetizo sobre a tua vida. Satanás errou, Satanás está enganado, porque aquilo que ele pensou que eu erro, para nós foi uma lição, para nós foi uma lição. Nós aprendemos, nós crescemos, foi uma lição, foi uma lição. O teu fracasso no passado foi uma lição. Rabagashenda rabagaya, ibabagaseca trelemaia gosaia, lepracachata la mandarogoseke, lerebabagaseia, imande rabagashaya, lepracachata la mandarogoseke, ibabagosenda rabagasa. Foi uma lição, foi uma lição, foi tudo um propósito, foi tudo um propósito, foi tudo um propósito, foi por um propósito. Aquele erro, você cresceu, você aprendeu, é tudo propósito de Deus. Receba renovo, receba forças, receba força, receba força. Nesta noite eu profetizo o renovo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome
nome de Jesus, em nome de Jesus. Ibagashende rebagaia, Iabrakashata la mandorogoseia, Ibabagasaca raproia, La bracachete le bagoseia, Imandarigo chacato le praia, Rabagoshende rebagai, Ibagashende rebagacia, Le bracachata la bagoseia, Imamamagasaca, Le bragacheia, Libragachata la bagosaia, Rababagasaca, Le brogochaca, receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba renovo. Receba renovo, receba renovo. Permaneça com as tuas mãos no ar. Permaneça com as tuas mãos no ar. Permaneça. Volte ao mar alto. Volte ao mar alto. Não largue a rede. Volte para o mar alto. Volte no mesmo lugar. Invista no mesmo projeto. Volte no lugar alto. Volte para o mar alto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permaneça com teus olhos fechados. Levanta tuas mãos e adora comigo essa adoração. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Oh, aleluia. Mas Deus conhece a tua estrutura. Oh, aleluia. Sabe o que aleluia. está fazendo. Oh, aleluia. E mesmo que esteja difícil, não pare. Agora mais do que nunca que não devemos parar. Agora mais do que nunca que não devemos parar. Deixa eu lhe dizer algo. Você está condenado a não parar. Estás condenado a não parar. Estás condenado a não parar. Que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Macatare praia gocheque. Iba bagachaca trolemaia. Lebragachata la mandarigoche. Iba bagacheque rebagachanda rebagacia. Não largue a rede. Não largue a rede. Não largue esse projeto. Não largue esse projeto em nome de Jesus. Volte para